Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, começando por aqui. Eu sou Carlos Albuquerque. Sábado, dia de jogo do Fogão, né? De volta ao Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar desse jogo, né? Corinthians e Botafogo, vamos falar um pouquinho de Libertadores, né? Botafogo, aliás, muita gente se divertiu ontem, né? Com o aplicativo lá, o simulador do GE, melhor dizendo, em que você pode, de fato, simular o que vai acontecer segunda-feira lá no Paraguai, na sede da Conmebol, que é o sorteio, né? Então, muita gente ali simulando, né? Quem que o Botafogo vai enfrentar. Já sabemos, né? A questão do Botafogo estar no pote 2, ou seja, vai enfrentar alguma equipe que saiu em primeiro lugar do seu grupo. Mas tem um detalhe interessante que o GE também trouxe, que infelizmente, o Botafogo dificilmente vai decidir uma vaga de classificação nas próximas fases mesmo da Libertadores em casa, porque o Botafogo, com seus 10 pontos, né, que foi a mesma pontuação do líder do grupo, o Júnior Barranquilla, entre os segundos colocados, tem uma campanha superior a apenas 2 times, o São Lourenço da Argentina e o Colo-Colo do Chile, né? Então, em termos gerais de classificação, né? Claro que algumas equipes nem tiveram assim uma grande atuação, mas pontuaram mais. O grupo do Botafogo ficou muito equilibrado, né? Foi um perde-ganha, um equilíbrio total ali até a penúltima rodada, né? Em que todo mundo tinha chance de classificação, e acabou que com isso a pontuação dos classificados, Júnior Barranquilla e Botafogo, foi considerada baixa, né? 10 pontos. Então, isso aí é um ponto, é uma situação que a gente vai ter que conviver. E o Botafogo também, claro, do Arthur Jorge, pode tirar proveito disso, que é a gente utilizar o tapetinho, né, no jogo de ida, né, tanto agora das oitavas, como a gente também espera que nas quartas, nas semis, né, o Botafogo tire proveito disso e faça o resultado no primeiro jogo para depois administrar, né, entre aspas, na segunda partida, né? Lembrando que a Libertadores tem um jogo só final, né? Por isso que eu não citei a final. A final vai ser na Argentina, vai ser em Buenos Aires em novembro, né? Ainda sem estádio definido. A tendência é que seja no Monumental de Núñez, né? Totalmente reformado. Eu estive no Monumental de Núñez, olha, não vou nem falar o ano, faz muito tempo atrás, numa partida entre River Plate e Rinásia e Esgrima. Exatamente isso. Bons tempos do Monumental de Núñez, né? Enfim, então é isso. Basicamente, o Botafogo vai ter esse adversário aí, que, como eu falei, podemos tirar proveito disso, que é fazer o resultado no primeiro jogo. Agora, óbvio, né, que a gente sabe que já nas oitavas o Botafogo vai pegar alguma pedreira. Se não for uma pedreira assim de tradição, como é o próprio River Plate, ou os times brasileiros, Galo, Palmeiras, próprio Flamengo, aliás, Flamengo não, Fluminense, atual campeão, Flamengo o Botafogo não pode enfrentar, porque também saiu em segundo lugar. Mas o Botafogo pode pegar algum time aí que vai ter a questão também da altitude, como é o caso do Bolívar, né? Então a gente sabe que vai ser difícil aí o adversário, seja quem for, mas o simulador de GE é uma boa opção. Pessoal, o Diego Hernandes, né, que está agora no momento aí, né, nuvenzinha negra em cima dele, né, ficou aí punido um bom tempo junto com o Romero. No seu retorno, acabou sendo expulso, né, e isso prejudicou muito o Botafogo, no sentido até de conseguir a primeira colocação do grupo. Foi revelado pelo Thiago Franklin que houve sondagens recentes, tá? Do Defensa e Justiça da Argentina e também do Peñarol do Uruguai. Aliás, o Peñarol desde fevereiro já tinha manifestado, né, aquela situação, né? Como é que tá, querendo saber como é que tá a situação do Diego Hernandes. Então, há uma possibilidade dessa janela aí do meio do ano, quem sabe o Botafogo emprestar o Diego Hernandes. Acho mais difícil a venda, pode até acontecer caso surja uma proposta interessante. Mas por tudo isso aí que tem acontecido, eu acredito que o Arthur Jorge libere, né, que seja até positivo para o Diego Hernandes como crescimento de carreira, ele ser emprestado para depois voltar ao Botafogo. A gente espera que com a cabeça mais no lugar, né? Galera, vamos falar então agora
de Brasileirão, que é o que temos para hoje, né? O retorno do Brasileirão, depois de 2 rodadas aí, foram adiadas, né? Devido a toda a situação, né? A tragédia lá do Rio Grande do Sul, das enchentes. Abriremos o sábado com 5 jogos, inclusive o Grêmio volta a atuar no Brasileirão, o Grêmio que tem menos partidas, né? O Grêmio, o Inter, enfim, o Juventude. O Grêmio joga contra o Bragantino às 4 da tarde, serão 5 jogos hoje pelo Brasileirão, e a nossa partida lá em Itaquera, né, às 9 da noite, com transmissão do Sport TV, narração do Paulo Andrade, comentários do Lédio Carmona e do Dodô, né? O Botafogo, como eu falei aqui ontem, tentando quebrar essa escrita que desde 2014, 10 anos, né, que tivemos a Copa do Mundo no Brasil, o tempo voa, né? 10 anos da Copa do Mundo. E que o Botafogo joga em Itaquera. Foram 9 partidas ao longo desse tempo, com 6 vitórias do Corinthians e 3 empates, né? O Botafogo teve a oportunidade de vencer o Corinthians, né? Não é esse bicho-papão todo, mas a verdade é que o Botafogo ainda não conseguiu vencer a equipe paulista, né? No novo estádio lá de Itaquera, né? Que já não é tão novo, tem 10 anos. Hoje é uma oportunidade, é mais uma oportunidade. O Corinthians não faz boa campanha no Brasileirão, tem apenas 5 pontos, está ali flertando com a zona da degola, né? Mas apresenta uma melhora, né? Esse ano o Corinthians começou muito mal o ano, está agora com o técnico Antônio Oliveira já há um tempinho, né? O Antônio Oliveira que fez um ótimo trabalho lá no Cuiabá, e está melhorando. O Corinthians hoje vive um momento melhor, venceu agora recentemente o Racing do Uruguai por 3-0, classificou-se na Copa do Brasil. Então o Corinthians aí subindo e precisando, né, diria que, não sei se desesperadamente, mas precisando dar uma resposta também no Brasileirão, já que o Corinthians basicamente fez 3 gols no Brasileirão na partida contra o Fluminense, né? Nos outros jogos passou em branco. Então eu acho que o Corinthians é uma certa incógnita. Enfrentar o Corinthians nos seus domínios, né, sempre é difícil. A torcida do Corinthians apoia muito desde o início, tenta fazer uma pressão desde o início. Eu acho que o Botafogo tem que saber jogar o jogo, né? Como se diz hoje em dia. Como diz o Marlon, né, ali no vestiário, vamos jogar o jogo, vamos jogar o jogo. E é exatamente isso. Temos que jogar o jogo, temos que saber suportar essa pressão que deve existir, né? Apesar de que talvez o jogo se desenhe para o Botafogo com mais posse de bola e o Corinthians tentando atuar no contra-ataque. Quem que o Corinthians tem ali na frente? Tem o Coronado, tem o Yuri Alberto, que voltou a jogar bem e fazer gols, inclusive gols de cabeça. Temos que estar atentos a isso. E tem o Wesley, que para mim hoje é o melhor jogador, né, o mais perigoso do Corinthians. Isso significa que o Damian Soares vai ter trabalho, né, com um pontinho ali que rabisca muito, né, o Wesley, e vai ter que ter o apoio ali de alguém na marcação, além, é claro, também de contar com o Luiz Henrique segurando um pouco as investidas do próprio Wesley, né? Tomara que o Luiz Henrique esteja numa noite inspirada. Qual que vai ser o Botafogo para logo mais, né? Pontos de interrogação, né? Tá se falando muito do Botafogo, vamos lá, né? John, Damian Soares, Alter, Bastos, provavelmente cuiabano, no lugar do Hugo. Os volantes Marlon Freitas e Danilo, que seria o retorno do Danilo, ou a possibilidade do Gregory. E a gente não sabe se o Arthur Jorge vai colocar o Tietê novamente para fechar um pouco mais, enfim, que é uma formação que ele tem utilizado e até com, né, relativo sucesso. Ou se vai optar, né, por um Oscar Romero, né? Aliás, hoje é o jogo do duelo dos irmãos gêmeos, né? Ángel Romero pelo Corinthians, que aliás não deve jogar, né? Pelo menos começa no banco, é o que se espera, e o Oscar Romero, enfim, mas vai ter esse encontro aí curioso, né, dos irmãos gêmeos. E o Botafogo provavelmente vai vir de Luiz Henrique, talvez uma formação ali com o Júnior Santos e o Tiquinho e Savarino, né? Essa é uma possibilidade. Pode ser que o Arthur Jorge não lance o Tiquinho desde o início. A gente viu que o Tiquinho ainda está meio fora de ritmo, né? E seja uma arma para o segundo tempo. Eu acho que a presença do Tiquinho, ainda mais considerando que o Corinthians está sofrendo muito com bola parada, né?
Inclusive o GE trouxe até essa notícia que o Antônio Oliveira é muito técnico português, gente. Que o Antônio Oliveira treinou bastante agora ontem situações de bola parada, que a zaga do Corinthians tem sofrido muito com isso, né? Mas o Tiquinho ali no meio incomodando, o próprio Júnior Santos, né? Então o Botafogo tem muitas possibilidades. Eu quero saber a sua opinião, se é melhor o Botafogo entrar mais cauteloso, com uma formação ali com o Tietê, formando ali como se fossem os 3 volantes, né? Digamos assim, ou se o Botafogo já deve ir com os 4 atacantes, como se convencionou falar, né? Agora com o retorno do Tiquinho Soares, né? O que você acha? Comenta aí embaixo. Corinthians tem o desfalque do veterano Fagner, né? Tá lesionado, não vai jogar. E uma coisa que a gente tem que comentar aqui também é que o goleiro do Corinthians, né? O Carlos Miguel, agora me deu uma dúvida, o novo goleiro do Corinthians, que acabou barrando o Cássio, né? E, enfim, o Cássio agora já está até lá no Cruzeiro, né? Então, o goleiro do Corinthians tem aparecido muito bem. Inclusive, nesse último jogo contra o Racing do Uruguai, ele fez grandes defesas. O placar foi até um pouquinho mentiroso, graças à atuação do goleiro Mosqueteiro. Pessoal, Anderson Daronco é o árbitro, já tinha comentado isso aqui ontem, né, da partida. A gente só espera que o fake Nery Daronco, brincadeira, ele tenha uma boa atuação, né, não seja aquele juiz caseiro que ele costuma ser, né? Mais uma preocupação, mas acho que o Botafogo tem que se preocupar realmente em ter uma boa atuação diante do Corinthians, para a gente finalmente quebrar esse tabu e arrancar essa vitória lá em Itaquera, né? Para jogo confirmado no Bar do Juiz, né, ali perto do metrô Patriota, em São Paulo. Quem for de São Paulo, botafoguense, quem estiver indo para o jogo a partir do meio-dia, é o ponto de encontro da torcida alvinegra, vai ser um programaço, né? Muito samba, roda de samba, enfim. E o jogo 9 da noite aí, que deve ser uma noite aí de muito frio. São Paulo está marcando aí temperaturas aí próximas a 10 graus à noite, né? Então, muito frio por lá. Tabela do campeonato, só para relembrar aqui antes da gente finalizar. Botafogo está no G4, é o 4º colocado, atrás de Flamengo, Bahia e Atlético Paranaense. O Furacão lidera com 13 pontos, Botafogo tem 10. Se por acaso essas equipes tropeçarem nessa rodada, o Botafogo tem chance até de ir para a data FIFA liderando o campeonato, né? Chegaríamos a 13 pontos, quem sabe, acho que o mais importante é o Botafogo fazer o dele, né? Conquistar os 3 pontos. Acredito que é possível o Botafogo vencer hoje, sim, quebrar esse tabu e a gente ir para a data FIFA bem tranquilo, já pensando aí no confronto contra o Fluminense no dia 11. Beleza, pessoal? Deixe seu like, comenta aí embaixo qual o palpite de vocês aí, qual vai ser o placar do jogo, quem vai fazer os gols, né? Tomara aí que seja uma vitória botafoguense, né? Eu ia dizer alvinegra, mas não. Uma vitória botafoguense no jogo de hoje à noite, beleza? Tamo junto, aquele abraço. Galera, deixe seu like, é muito importante, tá? O seu like, o seu comentário, e se você não é inscrito, se inscreva para o canal continuar crescendo, beleza? Tamo junto, fogão pra cima, vamos ganhar!